Olá pessoal, tudo bem com vocês? A pedidos, né? Este vídeo é uma demonstração para a gente entender os diferentes tipos de concentrações, ok? Qual é o nosso assunto no momento, pessoal? A gente está falando de membrana plasmática, dos transportes da membrana plasmática. E nós vimos nas aulas anteriores que uma das funções da membrana plasmática é que ela tem permeabilidade seletiva, ela é semipermeável. O que isso significa? Significa que tem substâncias que podem, entrar e sair da célula, enquanto outras são impedidas, tá? Ela é permeável? Sim, só que ela seleciona o que deve entrar, o que deve sair da célula. Então, no vídeo anterior nós vimos os transportes passivos, que é o transporte que não requer gasto de energia da célula, tá? Por isso que chama de passivo, ele ocorre naturalmente devido às diferenças de concentrações. E essa demonstração é para a gente entender as diferentes concentrações que tem, tá? Dos termos hipertônica, hipotônica, isotônica, são termos desconhecidos ainda por muitos alunos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar ficar claro aí para vocês, ok? Então, pessoal, o que é uma solução? A célula ela tem uma solução aquosa, né, o citoplasma, e também no meio externo, extracelular, nós vamos encontrar a solução aquosa. O que é uma solução? Vai ser a massa pelo volume, tá? O soluto pelo solvente. No caso, nós temos o solvente universal, que é a água, e o soluto é tudo que vai encontrar-se dissolvido na água, tá? Então, essa combinação de soluto e solvente, nós damos o nome de solução, certo? E quando o solvente é água, a gente diz que é uma solução aquosa. Lembrando que o soluto, ele pode ser um sólido, ele pode ser um líquido, pode ser um gás, tá? Nas células nós vamos encontrar o gás carbônico, o oxigênio, tudo isso vai estar dissolvido ali no meio, tanto extracelular como no meio intracelular. Então, como é que se dá o transporte, por exemplo, do oxigênio? Como é que se dá o transporte do gás carbônico? Tem que haver diferenças de concentrações, tá? As soluções têm que ter concentrações diferentes. Então, para a gente entender o que é hipertônico, hipotônico, isotônico, vamos aqui para a nossa demonstração. Eu tenho um solvente, nossa água, tá? Eu vou usar essa tinta como soluto, certo? O pigmento da tinta. Vou colocar aqui em torno de umas 20 gotas dessa tinta no meu solvente. Nós observamos que a tinta ela tende imediatamente a se espalhar, né, no solvente, perdão. É constante esse movimento. Para a gente acelerar esse processo e difundir logo rapidamente, vamos aqui mexer, tá? Então aqui eu tenho uma solução, o soluto, minha tinta, dissolvido no solvente, nossa água, certo? Quando eu tenho uma solução, pessoal, eu não posso dizer que ela é hipertônica, que ela é hipotônica ou isotônica. Por quê? Porque esses termos são relacionados à comparação de duas soluções, tá? E os termos de hipertônico, hipotônico e isotônico está relacionado à quantidade de soluto que eu vou ter dentro desta solução. Então aqui, ó, mais ou menos todas as soluções nós vamos fazer com mais ou menos o mesmo volume, de 100 mililitros, ok? Então aqui eu tenho uma solução. Não posso dizer que ela é hipertônica, porque eu tenho que comparar ela com uma segunda solução, certo? Então, eu vou fazer uma segunda solução. Colocar aqui menos soluto, né? Observem que a tinta ela começa a se espalhar, começa a se difundir no meu solvente. Para acelerar o processo aqui, eu vou dar uma agitada. Percebendo a diferença de cores? Tá? Então, quando eu tenho duas soluções, eu posso sim comparar uma com a outra. Esta aqui que tem mais tinta, tem mais soluto, eu digo que ela é hipertônica, tá? Lembre-se do prefixo hiper, da ideia de superioridade, de aumento, ok? De excesso. E essa aqui é hipotônica. Isso quando eu estou comparando as duas, tá? Essa tem mais soluto, ela é hipertônica em comparação a esta que tem menos soluto, então ela é hipotônica, ok?
Se eu for comparar agora esta com esta, eu digo que ela é hipotônica em relação a esta. Eu vou fazer sempre uma comparação, ok? Vou fazer aqui uma terceira solução. Tá, umas 2 gotinhas, que nem a outra. O volume é o mesmo, certo? 100 mililitros. Agitar aqui. Então, eu coloquei a mesma quantidade de soluto aqui no caso. Coloquei a mesma quantidade de tinta. Dá pra ver a diferença? De cores. Então, mesmo volume, mesma quantidade de soluto. Eu digo que são concentrações iguais. Então, são concentrações isotônicas, tá? O prefixo iso, ele dá a ideia de igualdade, de equilíbrio. Então, quando eu comparo essas duas, eu digo que elas são isotônicas. Ok? Deu para entender? Então, vamos só recapitular aqui, ó. Esta tem mais soluto, é hipertônica em relação a esta, que tem menos soluto, portanto, hipotônica, ok? Já estas duas, que tem a mesma quantidade de soluto e de solvente, tá? O volume é o mesmo também. Eu digo que elas têm concentrações iguais e, portanto, são isotônicas. Então, para haver essa transporte nas membranas, pessoal, a gente vai ver que a diferença de concentração do meio interno e externo da célula, ela é muito crucial. Ela vai ser importantíssima, tá? A gente vai ver isso nos vídeos posteriores, ok? Obrigada a todos. Espero que tenha ficado claro. Beijo.